Bom dia! Dizem que as pessoas se cumprimentam assim, né, com aperto de mão, né? Porque é uma tradição da Idade Média para mostrar que as pessoas estão desarmadas, né? A partir daí tem variações do aperto de mão mais apertado, aperto de mão mais frouxo, e a partir daí vem o abraço, que o abraço realmente é uma coisa muito mais especial que o aperto de mão. Tem aquele abraço peregrino que encosta coração com coração, e tem um abraço dos mais especiais, que não é aquele tapinha nas costas, o abraço que te reinicia, que te dá um restart, que você começa de novo. É esse abraço que eu quero te dar. Mas quero também dar um abraço para o aniversariante de hoje, que é o Nelsinho. Nelsinho, nosso aniversariante, faz parte da nossa feliz equipe aqui no Bem-Estar. Um super abraço também para todos os nossos telespectadores. Dos benefícios do beijo, eu vou falar outro dia, porque beijo perde até calorias e a gente precisa de mais tempo. Porque nós vamos falar de calorias de uma outra forma hoje. Vamos falar dos remédios para emagrecer. Qual é a sua opinião sobre eles? Você viu recentemente que o governo liberou a comercialização de medicamentos que já tinham sido proibidos pela Anvisa? Foram identificados vários efeitos adversos graves, como doenças cardiovasculares, outras repercussões sistêmicas e, inclusive, em alguns casos, dependência. Mesmo assim, alguns médicos defendem o uso dessas drogas em situações específicas. Eu acredito que esses medicamentos eles possam ser úteis para pacientes que não respondem às poucas opções terapêuticas que existem para o tratamento da obesidade. Bom, mas afinal, qual é o princípio ativo dessas substâncias tão polêmicas? Por que elas foram proibidas em outros países? 2 endocrinologistas vão discutir esse assunto hoje conosco. Dr. Simão Bastos Neto e Dr. Fábio Trujillo. Eles também vão falar dos prós e contras de outras técnicas para emagrecer, como, por exemplo, balão gástrico. Você lembra do Roberto? Lembra quando ele colocou o equipamento no ano passado? 8 meses depois, olha o resultado. Roberta, quantos quilos você acha que ele emagreceu? Uma dúvida muito comum é se o paciente vai ter mais fome, né? De uma vez que ele tira o balão e vai sobre aquele espaço que estava preenchido. Você tem dúvidas? Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre tudo isso aí que a gente vai falar. Manda a sua dúvida pra gente, participe conosco na hashtag Você no Bem-Estar. Vamos falar sobre essa polêmica de uma forma muito especial. Já estreia de um super repórter aqui no Bem-Estar, Paulo Mário Martins, participando pela primeira vez do Bem-Estar hoje conosco, falando sobre essa polêmica dos remédios que foram liberados pelo governo para comercialização, para o consumo, mas que já tinham sido proibidos pela agência reguladora dos remédios no Brasil. Por que isso aconteceu? Vamos entender melhor essa história? Os inibidores de apetite com anfepramona, Femproporex e Mazindol foram proibidos pela Anvisa em 2011. No fim de junho desse ano, o Congresso Nacional voltou a liberar a produção, comercialização e consumo desses medicamentos. A Anvisa, que avalia a segurança dos remédios vendidos no Brasil, se manifestou contra. O Congresso, ao fazer o papel da Anvisa, ele, além de ser uma ilegalidade, ele coloca a população em risco, porque o registro de medicamento é uma análise técnica. O Congresso não é feito para isso. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia defendeu a liberação. Os deputados e os senadores não fizeram esse voto completamente no escuro, porque assim, médicos foram nas plenárias para orientar os deputados também, e vários deles são médicos, inclusive. A obesidade já é considerada uma epidemia mundial e aqui no Brasil não é diferente. 1 em cada 5 brasileiros é obeso. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a obesidade aumentou 60% no país. Por isso, o Conselho Federal de Medicina também defende mais opções de remédios para tratar a obesidade. O Conselho é favorável à decisão tomada pela Câmara dos Deputados em apresentar esse projeto e em aprová-lo. Quando esses medicamentos foram retirados do mercado pela Anvisa, o Conselho manifestou-se contra aquela decisão à época, porque estavam tirando do arsenal médico uma arma importante no combate à obesidade. É natural do homem respeitar o conhecimento. E eu acho que essa decisão foi equivocada, porque desmerece o conhecimento científico.
Para a Anvisa, proibir o uso dos derivados de anfetaminas para o emagrecimento é uma forma de proteger a saúde da população. Foram identificados vários efeitos adversos graves, como doenças cardiovasculares, outras repercussões sistêmicas e, inclusive, em alguns casos, dependência, né? Porque eles são parentes, né, da mesma família das anfetaminas, são anfetamínicos, e isso levava algumas pessoas a terem dependência. Eles se mostraram inseguros e ineficazes. Por isso, houve essa decisão comum ao Brasil, à Europa, aos Estados Unidos e outros países. A associação que representa os endocrinologistas discorda. Eu acredito que esses medicamentos eles possam ser úteis para pacientes que não respondem às poucas opções terapêuticas que existem para o tratamento da obesidade e vão ter uma opção a mais para os médicos que tratam dessa doença que é a obesidade. Quais são os benefícios que o senhor acredita que esses medicamentos podem trazer para o paciente? Levar uma perda de 5 a 10% do peso e melhorar as doenças associadas à obesidade. Essas drogas trazem um pequeno benefício que a gente ainda não sabe qual que é o resultado dele, que é diminuir 3 a 5 quilos, em média 3 quilos, não é? Mas aumenta o risco cardiovascular, que é o maior problema. Esse psiquiatra, ouvido pela Anvisa quando a agência decidiu banir esses remédios do mercado, explica que os estudos não comprovaram a eficácia dessas substâncias. O meu parecer na época mostrava a falta de trabalhos, a provável ineficiência dessas drogas, os riscos da parada dessas drogas ocasionando problemas alimentares maiores e toda a gama de transtornos psiquiátricos que a gente falava, para indivíduos que já têm transtorno psiquiátrico, para indivíduos que nunca tiveram nada e que você pode estar mexendo com o DNA dessas pessoas. Muito importante informação sobre essa questão tão polêmica. Vamos entender mais sobre essas substâncias liberadas. Doutor, vamos entender sobre os efeitos colaterais. Vamos primeiro falar desses anorexígenos. Então, primeiro a gente precisa entender quais são esses efeitos colaterais. E isso é muito importante, né, doutor? É importante destacar que esses efeitos colaterais, eles podem existir, mas eles não ocorrem em todos os pacientes. Então, é muito importante que quem vai prescrever esse tipo de medicação tenha a capacidade de selecionar o paciente que tem a indicação correta, porque em tendo uma indicação correta, a chance dele ter efeito colateral é muito menor. Mas esses efeitos colaterais são reais, ou seja, o paciente pode ter alterações cardiovasculares quando eles ocorrem. Pode ter alterações psiquiátricas, como insônia, irritabilidade, mas são efeitos colaterais que não ocorrem em todos os pacientes. E não são de uma hora para outra, eles podem aparecer na decorrência do uso do medicamento. Justamente, por isso que essa medicação deve ser prescrita por um profissional adequado, para o paciente adequado e no momento adequado. Ou seja, esse paciente precisa de uma supervisão. Ou seja, nós não podemos simplesmente dar uma medicação para o paciente e falar, volte daqui 3, 4 meses. É um paciente que você monitorando, você consegue detectar esses efeitos colaterais e suspender a droga no momento adequado. Tá certo. Agora, doutor Fábio, essas substâncias liberadas, elas podem fazer mal para a saúde, na opinião do senhor? Elas já tinham sido proibidas em 2011. Eu acho importante saber que elas fazem parte de um arsenal terapêutico. Tá? Quando você vai olhar, mesmo em outros países, esse grupo de anorexígeno, talvez não a mesma substância, ela existe e em um determinado momento no tratamento da obesidade. Tá? E então você tem que saber qual é o momento, que nem o doutor Simão falou, qual é o paciente que é melhor indicado. Atento para que esse paciente saiba que se ele tiver esses efeitos colaterais, é importante comunicar ao médico e suspender o remédio. E que esses medicamentos não são para ser usados a vida toda. É só no início, em torno de 2, 3 meses. Importante essa informação, eles são proibidos em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Eles continuam proibidos lá. A anfepramona, por exemplo, ela é liberada nos Estados Unidos. E lá tem a fentermina, que também faz parte do grupo dos anorexígenos e é uma das medicações mais vendidas lá. Vamos ver como é que esses remédios agem no organismo, como é que eles promovem o emagrecimento. Vamos entender aqui a ação desses princípios ativos, né?
a principal ação é inibir a fome agindo nessa região do cérebro. Você tem uma região no cérebro que a gente pode chamar de o centro da fome. Quando você dá uma droga, ela aumenta alguma substância no seu cérebro, essa substância vai ali e diz assim, você não está com fome. Então você chega diante de um prato de comida, que você mais gosta, você olha para ele e você não tem o mesmo apetite que você teria em situações normais. Então automaticamente você passa a comer menos. E a partir daí você tem as consequências do não comer, né? Ou do comer menos, que é o objetivo do tratamento. Existe uma outra substância que também causa certa polêmica, a sibutramina, essa já está liberada já há mais tempo. E ela age de uma forma diferente, a ação dela é com a saciedade. É diferente. Quando você tira a fome de um indivíduo, ele chega diante da comida e não tem fome para iniciar a comida. A sibutramina age de uma forma diferente, ela é um sacietógeno, ela não é um anorexígeno. Então você começa a comer e para mais cedo, vamos dizer assim, né? Então você tem aquilo que a gente chama de saciação. Saciação é quando você começa a comer e para. Saciedade é o tempo que você demora para buscar novamente comida. E a sibutramina age nos dois. Então é a medicação que ela é mais adequada para o indivíduo que é o beliscador, que fica o dia todo pegando pequenas porções. Nem sabe por quê. E as beliscando. Isso, os anorexígenos seriam mais adequados para aquele indivíduo que faz o prato de atleta. Sim. Ele chega e come aquela enormidade. Eu costumo dizer que ele interrompe o espaço aéreo do aeroporto de Congonhas quando vai almoçar aqui perto. Isso aí. Tão alto que é certo? O prato. Então são drogas que têm mecanismos diferentes de ação. Mas também com efeitos colaterais importantes. A sibutramina, vamos saber os efeitos colaterais dela. Bem parecidos, né, doutor? São bem similares. Também deve obedecer os mesmos padrões de indicação. Ou seja, quer dizer, a gente gosta de pensar da seguinte forma: o grande problema desse tipo de medicação é realmente a indicação errada, a dose errada e o tempo errado. Né? E aí você tem toda a gama de consequências. Doutor, lembrando que a composição aí com álcool para todos esses remédios, ela pode ser desastrosa, né? Explosiva. Não é recomendado, né? Isso. Bom, 8 meses depois do balão gástrico do Roberto, lembra dele? Lá em Resende, no interior do Rio de Janeiro, encarou a batalha, vai retirar o balão. Quantos quilos será que ele perdeu? Suspense, vamos saber sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando sobre remédios para emagrecer e também tratamentos para emagrecer. Vamos falar sobre balão gástrico. Há 8 meses a gente começou a contar a história do Roberto. Ele, junto com a doutora Elaine Moreira, começaram esse desafio. Ela colocou o balão gástrico nele, o Diego Gavazzi lá em Resende acompanhou, ele enfrentou as festas de fim de ano, muita coisa mudou na vida da doutora Elaine Moreira, na vida do Roberto, muita coisa mudou também na vida do Diego Gavazzi, que vai ser papai. Parabéns pela 3ª vez. E agora chegou a hora de tirar o balão gástrico. Quantos quilos, afinal, o Roberto perdeu? Quantos quilos você acha? Vamos ver a reportagem. Ele sofreu no Natal e no Ano Novo. Isso é tudo que vai ser servido durante a ceia. Mas não é realmente o que eu vou poder comer. Fez sacrifício. O dia bem-estar, são 5 da manhã, minha rotina diária de caminhada e um pouquinho de corrida toda manhã continua. E mudou de vez o cardápio. Antes de comer, principalmente, eu penso bastante. Tudo por causa de uma prótese de silicone de 700 gramas colocada no estômago. Muito mais tranquilo do que eu imaginava. Se soubesse, já tinha colocado antes. O Roberto pesava quase 122 quilos e media 118 centímetros de circunferência abdominal. Em dezembro do ano passado, colocou um balão gástrico no estômago para emagrecer. Desde então, a gente não saiu da cola dele. Em março, vimos que ele havia melhorado a alimentação e começado a fazer atividades físicas diárias. Agora, continua firme nesse ritmo. Que bom, não era fogo de palha. Eu estou me sentindo outra pessoa, bem mais jovem, bem mais leve. Veja a comparação com a primeira reportagem, há 6 meses. Tá ou não tá mais fininho? Eu mudei 2 números de calça, 3 números de camisa, que para homem é muita diferença. Um dos objetivos do Roberto era voltar a pilotar um carro de corrida. Sonho realizado uma semana antes de retirar o balão. Olha o Roberto ali, ó. Ele vai participar de uma prova da Fórmula 1600 aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E eu vim acompanhar de pertinho.
Não venceu, mas nem precisava. Estou muito feliz, consegui completar a prova. O que eu precisava provar para mim mesmo, eu provei hoje. 5 dias depois, a última consulta antes de tirar a prótese do estômago. Pois é, o Roberto já voltou para o automobilismo, se reeducou com relação à alimentação, está fazendo exercício físico. Agora resta saber se ele conseguiu eliminar os quilos que ele queria lá no início do ano. E isso, quem vai dizer, é a balança. E ela deu o veredito. 102 quilos 950 gramas, menos o peso do balão, 102,250. Em 6 meses de balão, emagreceu 19,5 quilos. Visivelmente dá para se notar a minha mudança no corpo e tudo, eu estou muito satisfeito. Para a médica tá ótimo, até porque ele adquiriu muita massa muscular nesse tempo. A circunferência abdominal também melhorou. Passou de 119 para 99 centímetros. Nós vimos também resultados de exames. A esteatose hepática dele teve uma melhora incrível, ele melhorou da apneia do sono, ele teve várias repercussões clínicas, né, muito prósperas diante dessa perda de peso e da mudança do estilo de vida. No dia seguinte, o procedimento, que durou aproximadamente 15 minutos. O líquido é todo aspirado e a prótese sai vazia do estômago. Uma dúvida muito comum é se o paciente vai ter mais fome, né, de uma vez que ele tira o balão e vai sobre aquele espaço que estava preenchido. Isso não acontece porque existe uma redução do tamanho do estômago e o paciente foi reeducado. Nesse período que ele estava com o balão, ele adotou novos hábitos de vida e isso que vai fazer a diferença. Paciente nota 10. E é por isso que a vida do Roberto já pode ser dividida em antes e depois do balão gástrico. Aê, parabéns, Roberto, parabéns, doutora Elane, também parabéns, Diegão. É isso aí. Gente, depois do intervalo, uma boa notícia. Os cientistas estão próximos de achar uma vacina que protege do vírus da Zika. A gente te conta tudo depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Vamos logo saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo com o G1 em 1 minuto? Bom dia, sexta-feira é relativamente mais calma na política, mas a gente continua de olho no clima lá em Brasília. Logo cedo saiu mais um indicativo da economia aqui no país, a prévia do PIB. Olha aí no gráfico, os dados são do Banco Central. Bom, ela variou bastante do começo do ano para cá, em abril teve uma leve alta, mas agora em maio voltou a cair, uma queda de 0,5%. Em Londres, a polícia prendeu hoje um adolescente suspeito de atacar várias pessoas na rua com ácido. Muitas ficaram com o rosto queimado. A polícia suspeita que ele estava tentando roubar essas pessoas. A gente está de olho nisso. Para terminar hoje, um lançamento lá no Japão. Tá vendo esse aparelhinho aí? Então, ele consegue detectar se você tá fedido ou não. Ele se conecta no teu celular e aí te manda um alerta se a coisa, né, tiver feia. Ele tá sendo vendido lá no Japão por mais ou menos o equivalente aí a R$850. Ter um amigo para avisar sai mais barato, né, Fê? É mais barato um banho. Mas quem vai avisar? Ótimo aparelhinho. Ô Mari, valeu, viu? Lindo colar, vai fazer sucesso hoje nessa sexta-feira. Obrigada, beijo pra você. Fê. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom, gente, vamos falar de uma notícia boa, porque foram anunciados ontem novos caminhos para uma vacina capaz de proteger embriões contra o vírus da Zika. Esse estudo, feito inicialmente com camundongos, fêmeas grávidas, e o Fabiano Vilela, lá de Belém, conta pra gente as novidades dessa pesquisa. Os pesquisadores apresentaram o resultado de uma vacina contra a Zika desenvolvida pelo Instituto Evandro Chagas em parceria com várias instituições americanas. Os cientistas utilizaram o que chamam de vírus atenuado. Nada mais é do que o próprio vírus da Zika, só que enfraquecido. Eles testaram essa vacina em 23 fêmeas de camundongo. Quase um mês depois da vacinação, exames mostraram que todas elas criaram anticorpos para se protegerem do vírus da Zika. Aí os cientistas botaram um grupo de camundongos machos para cruzar com as fêmeas. No 6º dia de gestação, os pesquisadores injetaram o vírus da Zika para testar o efeito da vacina que elas já tinham tomado. Uma semana depois, os cientistas constataram que a vacina impediu a contaminação por Zika nos tecidos de todas as fêmeas e também nos dos embriões. Não se encontrou partículas íntegras do vírus
tanto na placenta quanto no cérebro dos fetos. Isso mostra que a vacina que nós desenvolvemos, ela é capaz de proteger contra a transmissão congênita em animais. A vacina de vírus atenuado é capaz de imunizar com dose única. Os pesquisadores também falaram sobre uma segunda vacina produzida por uma empresa americana, usando partes de material genético do vírus da Zika que não provocam infecção. Essa vacina também passou pelos mesmos testes da que foi produzida no Instituto Evandro Chagas e teve a mesma eficácia. Só que ela é mais cara e depende de pelo menos 2 doses para fazer efeito. Apesar disso, segundo os cientistas, essa vacina feita com DNA tem uma grande vantagem. Ela pode ser aplicada em gestantes. O que não é o caso da vacina com vírus atenuado, que só é indicada para mulheres em idade fértil, seus parceiros e crianças de até 10 anos. As vacinas são uma esperança no combate à microcefalia em bebês. Uma das causas dessa doença é o vírus da Zika transmitido aos embriões por gestantes infectadas. As 2 vacinas também foram testadas em macacos com sucesso. O próximo passo é testá-las em humanos, mas isso ainda depende de aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e de comissões técnicas ligadas a 2 ministérios. O Instituto Evandro Chagas acredita que esses testes devem ser autorizados até o início do ano que vem. E se tudo der certo, as vacinas contra o vírus da Zika poderão estar disponíveis à população em 2020. Que legal, ótima notícia, vamos ficar de olho nisso. A gente está aqui nesse período de férias mostrando algumas opções saudáveis para as crianças em casa saborearem, né? São opções de comidas e também atividades. E agora a gente vai para Aracaju, a opção é para aprender a fazer barrinhas de cereal. Fica muito bom, como vai mostrar para a gente a nossa gravidíssima repórter Priscila Bittencourt. Turma toda de férias na praia, que beleza! O problema é quando eles começam a pedir. Sorvete, pastel, esfirra de frango, esfirra, espetinho. Tudo isso? Aham. Não tem como dizer não, né? Você pode dizer um não, mas eles dizem eu quero e você acaba dando, né? Uma dica para não sair comendo assim tudo que a gente encontra na praia é trazer o lanche de casa. Mas será que a garotada vai aceitar? Bom, a gente pensou numa estratégia para isso. Vamos ver? Que tal fazer as crianças colocarem a mão na massa? É isso que a gente vai experimentar hoje aqui. Eu quero saber quem vai cozinhar. Presta atenção na Nutri. Nós vamos fazer hoje uma barrinha de cereal saudável e muito gostosa. A receita leva tâmara, uva passa, ameixa seca, coco ralado, castanha triturada e cacau em pó. Que é gostoso e ainda agrega bastante aspecto nutricional, como fibras e vários nutrientes. É só misturar as frutas secas com a castanha e amassar bem mesmo. E como é que ficou o seu lanche? Amassado. E foi legal amassar ele desse jeito? Foi uma poça de lama. Aí passa no coco e no cacau em pó. Pode soltar a imaginação. Eu fiz um coração. E foi você sozinha mesmo? Sim. E por que você escolheu esse formato? Porque eu amo minha família e o símbolo de coração vai identificar ela. Nossa, e já deu vontade de comer? Deu. Desse jeito, comer vira uma brincadeira. Que delícia! Tá gostoso? E quem que fez? Eu mesmo. Muito bom. Olha, gente, amanhã tem brincadeira de rua aqui, para quem é de São Paulo, é em Guarulhos, na Grande São Paulo, né? É uma iniciativa da Globo durante essas férias. Nesse sábado, acontece no Parque Chico Mendes, que fica na Avenida José Miguel Áquel, número 1000, no bairro dos Pimentas. É super legal. Doutor, é importante isso, essa atividade. A Priscila Bittencourt mostrou, elas estão se movimentando na cozinha, mas estão se movimentando. Tem essa iniciativa da Globo, Brincar na Rua. É uma ação contra a obesidade infantil. É bem legal. É importante que o pai, quando ele tem uma criança com obesidade em casa, ele tem que pensar, a solução daquele problema vai passar por ele.
se ele não cooperar para que a criança tenha mudanças e que a atividade física da criança, o componente lúdico é muito importante, a brincadeira, fazer coisas que crianças gostem. Não estimular a criança a fazer caminhada como um adulto, geralmente isso não funciona bem. Tem que ser alguma coisa prazerosa e o pai também perde calorias, né? Você perdeu alguma informação importante hoje? Preocupa não, Globoplay. Tem também a nossa página na internet. Doutor Fábio, muito obrigado, bom retorno para Salvador, essa cidade maravilhosa. E o doutor Simão vai para Presidente Prudente, que é outra cidade maravilhosa também. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Gente, vocês fiquem agora com o Encontro, a turma boa do Encontro. Semana que vem estamos de volta. Saúde!